A paz do Senhor a todos. Desejo paz também a nossos amigos, visitantes, nosso prefeito, que é sua esposa. Gente, antes de pregar, eu gostaria de orar com todos vocês. Hoje de manhã, eu sempre recebo um conjunto de notícias ali no celular, e a questão da Heineken nossa está despertando a atenção nacional. Nós estamos, por enquanto, meio que perdendo a guerra, e vocês sabem o que isso significa, porque um município não vive de presentinho do Papai Noel. São os impostos que eu e você pagamos, que as empresas pagam, que nós precisamos. São os impostos que fazem com que tenhamos uma rua, pontes, melhorias, enfim, tudo o que necessitamos na vida social. Eu não sei quando, eu esqueci mas está agora para ir para o Supremo Tribunal Federal essa questão. É o último recurso. Ora, nós não sabemos quem está usando de artimanha ou de maldade para exigir direitos que não lhe pertencem. Mas nós sabemos uma coisa: Deus conhece os corações, que vai muito além da Constituição brasileira, que vai muito além de acordos firmados. Deus conhece as intenções ocultas do coração, especialmente daqueles que vão julgar. Vamos nós pedir que Deus intervenha e que Ele faça justiça. Se não é nosso, não é nosso, porque trará maldição. Mas se é nosso, é nosso. Amém? Podemos concordar em oração com isso? Pai, te pedimos em nome de Jesus que Tu estabeleça o Teu anjo de guerra nessa situação. Aqui e lá em Brasília, nós sabemos que somos pequenos, mas sabemos que Tu és o Deus que contorna, que Tu és aquele que mexe com os corações e as compreensões. Pai, que toda a artimanha dos homens caia por terra e que a Tua justiça seja estabelecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 14. Eu quero pensar com vocês esta palavra por alguns momentos. Evangelho de São Lucas, capítulo 14, a parábola da grande ceia, versículo 15 em diante. Primeiramente vamos ler. Leia no teu celular, já aproveita, ponha no silencioso, certo? Dá uma olhadinha lá na bolsa, procura no meio das coisas e clique. Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 15. A minha versão, a Thompson, ela diz assim: ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: feliz o que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande festa, ou ceia, como diz algumas, e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está pronto. Todos, unanimemente, ou a uma só voz, começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpes. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir.
Voltando aquele servo, contou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos evalados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará do meu banquete. Tem coisas que a gente não pode dizer em certos ambientes, porque cada grupo, ele cria sua própria subcultura, seu jeito de ver e interpretar a vida. E muitas vezes algo que para nós é normal. Há nichos, há pessoas, há grupos que isto é altamente ofensivo. Ora, essa parábola aqui, ela é simplíssima, mas profunda em dois aspectos. Simples, porque é uma criação, é um mito no sentido positivo, tentando explicar uma verdade profunda através de um conceito cultural. Ele simplesmente usa um homem rico que faz uma festa e convida as pessoas apropriadas. Mas estas, diz uma versão, fizeram pouco caso do convite. Então ele vai e pede para ir convidar um segundo grupo, ir pelas ruas, pelas praças, trazer o pobre, o cego, o deformado, o que manca, quer dizer, aquela classe que não tem a graciosidade que os primeiros teriam. Mas ainda havia muito espaço. E daí ele faz o derradeiro convite e diz: vá pelos becos, pelos valados, literalmente nos valos das cercas das vinhas. É isso que está no original. E onde o pessoal mais ou menos vadiava, na sombra, não ficavam por lá. E cria situações e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Tá, mas o que tem de especial nesta parábola? O que não está sendo dito. O que não está sendo dito, nós temos que voltar 2000 anos atrás e entender quem eram os escolhidos, os primeiros convidados. Os primeiros convidados eram aqueles que conheciam a palavra, a lei de Deus, que eram os próximos, os amigos, os que tinham relacionamento com o dono da festa. Ele estava falando isso para os judeus. E daí ele toca no dodói, que normalmente a gente não fala. Mas vocês não quiseram, pois eu vou trazer para a minha festa todos. Nós temos um cachorrinho na frente da nossa casa, pequenininho, de uma vizinha nossa, e ela tem os pelinhos assim, tudo saltadinho. E o meu cachorro eu apelidei Fedorento, porque eu ajuntei ele da rua, pelo comprido, cheio de sujeira. Então ele ficou meu Fedorento. Mas ela, a pequenininha, é a estrupiada, por causa dos cabelos dela. Assim.
tu vai e convida todos os estrupiados, aqueles que não têm a graciosidade dos primeiros. Ora, nós estamos tão acostumados a ouvir sermão que nós romantizamos tudo. Vamos nós imaginar uma festa? Vamos imaginar? Você convida os mal-educados? Não. Você convida os comilão, os ranhentos? Não. Você convida os fedorentos, os que não têm roupa bonita? Não. Vamos ser honestos. Nós agimos igual como esse senhor. Nós convidamos as pessoas que são aprazíveis, que é gostoso conversar, que sabem se comportar, que tem conteúdo quando abre a boca. Mas os que eram os adequados fizeram pouco caso. A festa tinha que acontecer. E daí ele simplesmente diz: então vou descer de nível, me traga os inadequados. E você sabe quando o pessoal inadequado vem, aquilo mexe antes da hora, aquilo come, lambuza, derrama, suja a toalha, quebra copo, xinga filho, gritam, ri, não falam nada com nada, é só brincadeira, é uma casa da sogra. Mas foram convidados. Mas ainda tinha lugar. E daí ele disse: vá para os becos. Quem é que mora no beco? O moralmente inadequado, aquele que precisa se esconder, aquele que sabe que não merece. E ele simplesmente diz: convida eles. Ora, força, cria situações. Se os outros foram convidados, depois o terceiro grupo era para criar situações para que a vida espremesse eles e eles aceitassem o convite. Ora, entenda algo: se tem algo que o judeu não aceita, é que nós somos tão amados quanto eles. Ele, Israel, sem dúvida, é o primogênito de Deus. Em Deuteronômio, quando Moisés foi falar com Faraó, Deus diz: deixa ir o meu primogênito. Israel é o primogênito. Mas porque não conseguiram receber a dádiva de Deus, porque ela não cabia dentro do conceito que eles tinham formado do que é certo e errado, Deus começou a convidar alemães, italianos, portugueses, índios, negros, ucranianos, russos, africanos, e a coisa foi para que a casa se encha. Isto é um conceito ofensivo, tem uma palavrinha moderna agora, disruptivo, porque rasga, mexe, fere, machuca um conceito pré-estabelecido. Mas por quê? Por que Jesus levantou um assunto desses e melou, terminou com a festa que ele tinha sido convidado? Isto tu só vai entender se tu voltar para o capítulo anterior. Volta comigo para o capítulo 14, versículo 1.
Num sábado, quando Jesus entrou na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, olha o que está escrito: eles o estavam observando. Outra Bíblia diz: observavam-no atentamente. Outra Bíblia traduz: e o vigiavam. Você já foi numa festa onde de alguma maneira você tem direito de entrar, mas lá no fundo tu sabe que tu não pertence e a turma tá, ninguém vai te barrar, mas lá no fundo ninguém te quer lá. Tu entrou e todo mundo está assim. E observavam-no. Segundo ponto, quando eles vão para a mesa, que não é mesa como nós, ok? Eu não sei o nome daquele negocinho que vocês mulheres usam no meio da sala, tipo uma mesinha pequenininha, e o pessoal se deitava, tipo colchões, né? Eles se reclinavam, não se sentavam em cadeiras. Colocaram Jesus na frente de um homem hidrópico, quer dizer, um homem inchado com excesso de água. Num dia de sábado, e todo mundo observando para ver o que ele vai fazer. Vamos ver se ele vai ter coragem aqui na casa do principal dos fariseus, já que ele é tão valente assim, diz que Deus faz, que faz chover para cima. Vamos ver. Botaram ele na frente daquele homem doente, e eu imagino, a Bíblia não diz, eu tomo isto por experiência de vida, quando a gente não é bem quisto num local, aquilo começa a revirar o estômago da gente, sobe um calor assim, aqui assim, ó. E a gente tem que se controlar para não falar bobagem. A gente fica tenso, a pressão arterial sobe, a gente perde a graciosidade, sem querer, toca no prato, mexe no copo, vira tudo. A gente quer pegar salada e azeitona, sai pulando de prato em prato. É uma fiasqueira, a gente perde a elegância por causa da tensão nervosa. Eu imagino Jesus sentindo aquele ambiente, ele provoca. É ou não é lícito curar no sábado? Todo mundo sabia que não. Era sábado. E a Bíblia diz: e nada lhe responderam. Ops, aí eu começo a ver a hipocrisia daquela festa. Convidaram, na verdade, Jesus para ver se tinha do que acusá-lo. Como eles não responderam nada, Jesus o tocou, ele foi curado, e eu acho que para não sofrer pressão, ele o despediu, ele nem ficou na festa, e o despediu. E daí Jesus pergunta para todo mundo assim: então, quando um filho de vocês cai num buraco no sábado, ou um boi, vocês não vão ligeiro tirar ele de lá? E a Bíblia diz, mais uma vez, nada lhe puderam responder. Eu creio que aquele negócio começou a ferver. Sabe, não é alemoada, quando a gente come muito pão de milho, não é? Assim, aquilo ferve dentro da gente. Jesus perguntou para todos eles que estavam ali na festa. Ele começou a observar como todo mundo queria o melhor lugar.
Ele vendo aquilo ali, pensando, meu Deus, que bagunça essa festa, ele disse, e tem outra coisa, quando você for convidado para uma festa, não procura te assentar no primeiro banco, no lugar mais importante, porque poderá vir alguém mais digno do que você, e você vai ser convidado a dar o teu lugar para aquela pessoa, e vai ser extremamente constrangedor, vergonhoso ou humilhante para você. Te senta no último, porque se você tem um vínculo com o anfitrião vai dizer assim, o Fleck, vem cá, senta comigo aqui, e você vai ser honrado. E daí, como se não bastasse, ele olha para o dono da festa e diz, escuta aí, tu principal dos fariseus aí, quando tu fizer uma festa, para com essa retroalimentação do ego de vocês, convidando os importantes, os grandes, os poderosos, para serem convidados de novo. Quando tu quer dar uma festa, convida o pobre, o coxo, o cego, o periférico, convida aquela gentinha, que não terão como te recompensar, para que tu recebas a tua recompensa na vida eterna, e não aqui. Bom, isto produziu um clima, gente. Eu queria estar lá. Eu queria ser uma mosquinha. Né, Daír? Como é que a gente compra melancia quando vai aqui para a colônia? A gente faz aquele toque, 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 e dá aquele toque, e aquele corte, aquele triângulozinho. Eu acho que dá para fazer assim, ó. Fazer um corte, e de tão denso que estava o ar, a coisa estava pesada. Daí tinha um tal de um Fleck lá, metido a filósofo. Eu comecei a lendo sobre ele aqui, ó, no capítulo 14, versículo 15. Um dos que estavam lá jantando, ouviu o que Jesus falou, e ele disse, realmente, se for assim, vai ser maravilhoso comermos pão no reino dos céus. Sabe aquele indivíduo? Social-democracia, tudo numa boa, justiça social, os pobres, que maravilha. E eu imagino se Jesus fosse o pastor Valdemar Hirsch, esse canadense que às vezes estava aqui, ele era meu discipulador. Quando ele queria me corrigir, ele consegue levantar só uma sobrancelha. Fazia assim com aquele dedo dele, admir. Eu imagino Jesus levantando aquela sobrancelha dele, olhando para o comentário, ele disse, mas já que tu pensa que é bom comer no reino dos céus, o reino dos céus está fazendo uma festa. E daí Jesus entra nessa parábola que eu li no início. Há uma festa. E essa festa tem convidados. Mas eles fazem pouco caso. É por isso que eu apelo para os desclassificados. Não é que é minha escolha, é que vocês rejeitaram o meu convite. Eu prefiro estar na companhia daqueles que não sabem se comportar, do que os que sabem e não querem, e desprezam o que eu faço. E a Bíblia diz que a desculpa daquele primeiro grupo foi muito típica. Ela mudou de roupagem, mas o problema ainda é o mesmo, 2000 anos depois. A Bíblia diz que um deles disse assim, eu comprei uma propriedade, uma terra, eu preciso ir ver. Não é assim quando nós nos empoderamos
quando nossos bens falam mais alto do que o convite que Deus faz, quando a nossa estabilidade social, o empoderamento que o dinheiro traz, a economia, a conta bancária, a poupança, o dinheiro aplicado, ninguém deles pensa em morte, ninguém deles pensa no fim, todos eles pensam simplesmente de que dá para fazer chover para cima, porque eu tenho para pagar. Eu preciso cuidar do que Deus me deu. Muitas vezes, nós somos como este grupo. Aquilo que Deus nos dá é a desculpa que usamos para não aceitar o convite que Deus faz. Segundo grupo, segunda desculpa que aquele primeiro grupo deu foi: comprei 5 juntas de boi, preciso ir testá-las. Por uma sociedade agropecuária faz sentido, é uma vida rural. Mas mesmo hoje o homem do campo não lida mais com junta de boi, ele lida com máquina. Equivale dizer hoje em dia: olha, eu comprei uma máquina nova, eu preciso deixar tudo preparado para o trabalho, porque isso significa produção. Produção significa ganho, estabilidade. O terceiro grupo: casei e tenha-me por escusado, me desculpa, mas eu recém-casei, recém-casou, né? Ali, mas tá aqui hoje, tá de corpo e alma aqui, não tá com a cabeça na fazenda, ótimo. Por que eu chamo isso de direitos sociais? Porque dentro da cultura judia, o primeiro ano do casamento, o casal estava isento de toda a responsabilidade civil para poderem viver o início da vida a dois. A vida não mudou muito, mudou? Não mudou. Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está convidando homens e mulheres para aquele dia. Eu vou usar essa expressão do outro lado da vida. Quando tudo vai começar do jeito que terminou deste lado da vida. O último momento de Jesus desse lado foi com seus discípulos, numa noite escura, num beco, numa casa emprestada, à luz de velas, debaixo de uma nuvem que ele sentia que algo estava por acontecer. E ali ele disse, ali ele ceou, onde nós vemos os quadros da Santa Ceia. Ali ele disse, não comerei mais do pão da vida, do pão e nem beberei da vide, até que isto de novo aconteça no reino de Deus. E a Bíblia diz que um dia, quando aqueles que aceitaram o convite estiverem na presença de Deus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, nós estaremos milhões e milhões e milhões de pessoas
de toda a história dos que creram, independente do entendimento doutrinário. Isso dá para explicar outra hora, isso é secundário. Mas creram, morreram crendo. A Bíblia diz que Ele nos servirá. É assim que a eternidade vai iniciar, aonde Ele vai recompensar a cada um pelo que Ele fez deste lado da vida. Meu convite é muito simples hoje à noite. O que você está fazendo com o convite que Deus te dá? Qual é a desculpa que você usa para recusar o convite de Deus? O cuidado com todos os teus bens? A preocupação com o setor de produção? Ou com os teus direitos sociais? Porque eu tenho direito, porque blá, 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 não, mas eu tenho. Toda desculpa. A Bíblia diz que um dia, quando nós virmos o Senhor Jesus, não mais como um servo humilde, humanizado, mas agora glorificado com nova fisicalidade. Humano também, porém transcendente. A Bíblia diz que todo joelho não suportará a glória dele, e todo joelho se dobrará. A natureza será liberta da opressão que ela vive. Deus hoje faz um convite para você, para viver para Ele, para andar com Ele, para entregar o comando da tua vida, o teu destino para Ele. Ele não te pede essa ilusão, essa utopia de viver uma fantasia aqui na terra. Não, 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 não. A vida é aqui, é agora, é a igrejinha, com os problemas que temos, na política que estamos, nos dias que vivemos, com as bênçãos que temos, mas com as limitações. Se tudo se reverter e ficar ruim, vamos viver ruim, mas é dentro da realidade que nós vivemos, em Deus, com Deus e para Deus. Este é o convite que Ele te faz. Quantas pessoas são amarguradas, desiludidas, sem esperança, sem objetivo de vida e sem razão para viver. Por quê? Ou crer numa utopia e qualquer, e a coisa não aconteceu, ou simplesmente deixar o que a amargura crescesse e criasse uma raiz, e a Bíblia diz que a raiz de amargura contamina todo o nosso ser. Nós enxergamos tudo mal, nós só falamos negativo, nós só vivemos negativo, andamos curvados debaixo de um peso que não é nada mais, nada menos, a falta da fé que vem, que produz esperança na vida de qualquer pessoa. Hoje à noite, o amigo tem uma escolha. Qual é a tua escolha?
Tu prefere continuares te escondendo atrás da tua desculpa, ou tu gostaria de entregar a tua vida para esse Deus e viver o que tem que ser vivido em Deus, com Deus e por meio de Deus? Vamos ficar em pé. Feche teus olhos. Feche todo mundo os seus olhos. Nós queremos deixar uma oportunidade. Nós queremos orar com você, se você fizer a sua decisão. Tem alguém em nosso meio que hoje à noite, no coração, está sentindo: eu preciso aceitar este convite. Eu preciso me render aos pés desse Deus, que não adianta dar desculpas, porque se eu não aceitar, a vontade dele acontecerá. Outros ocuparão meu espaço e eu ficarei parado na estação enquanto que o trem vai adiante. O trem da história, a vida da igreja vai adiante, a vida do município vai adiante. A geração que tu pertence vai adiante, vai passar. E você vai ficar para trás. Porque se apegou a uma bengala que não te sustenta, que são as desculpas. Tem alguém hoje à noite que gostaria de entregar a sua vida e dizer: pastor, ore comigo, porque eu estou tomando a minha decisão pública. Eu quero servir a Deus. Eu quero ser bênção. Eu quero ser uma pessoa com esperança. Eu quero ser uma pessoa de fé. Eu quero fazer diferença na minha geração. Talvez eu não seja a pessoa adequada para essa festa, mas eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus me acolhe. Tem alguém? Nós queremos orar por você antes de encerrarmos, porque o amor de Deus, ele é de uma geração até a próxima. Louvado seja Deus. Rodrigo. A Bíblia diz que se uma pessoa se dobra diante daquela voz interior que é Deus falando no coração dele, a festa no céu, porque essa pessoa é mais importante do que todos nós que já estamos decididos. Mas quem sabe tem uma segunda pessoa, tem mais alguém? Nós iremos orar com você e Deus realizará o milagre que a Assembleia de Deus não consegue fazer, porque a obra é de Deus e não nossa. Glória a Deus. Nós queremos orar nesse momento. Pai, muito obrigado que Tu estás preparando uma festa para receber o Teu povo. Obrigado, Deus, que quando não temos desculpas, o convite, ele é belo, ele é lindo, ele é maravilhoso. Quando não temos com o que nos desculpar, Tu és a nossa última esperança. Hoje à noite, Pai, em nome de Jesus, a cada um que dobrou o seu joelho e decide-se diante de Ti, que seja uma decisão profunda, que deixe marcas transformadora,
que afete não só o caráter, mas a própria personalidade, que possa nascer de novo, viver uma nova vida para Ti. Obrigado, Pai, que Tu és o mesmo ontem, hoje e de eternidade a eternidade. Tu não muda. E é nesta esperança que nós oramos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.